pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gabi e hoje nós vamos explorar um assunto que é muito importante dentro da nossa língua. Isso mesmo, a acentuação gráfica. Ela que tem a capacidade de mudar tudo. Se você se esquece de um acentozinho, pode se tornar uma outra palavra, não é? Então, primeiramente, nós vamos estudar a tonacidade das palavras. Isso mesmo. Pessoal, a escrita é uma reprodução da nossa fala e a acentuação ela vem para ajudar nesse processo, certo? Então, quando a gente estuda a tonacidade das palavras, a gente consegue compreender essa regra da acentuação gráfica básica, certo? Para isso, nós vamos retomar esses assuntos aqui que você estudou lá no ensino fundamental. Isso mesmo. Elas vão dar a base para que a gente saiba as regras na hora de acentuar. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos retomar as oxítonas. Quem se lembra qual é a regra para uma palavra ser oxítona? Isso mesmo. Última sílaba tônica. Todas as vezes que a última sílaba da palavra é tônica, ela é uma oxítona. Lembrando, pessoal, para a palavra entrar nessa regrinha aqui, de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, ela precisa ter pelo menos 2 sílabas, beleza? Se ela tiver uma sílaba, ela é um monossílabo e pronto, acabou a história, certo? Então, você sempre conta do fim para o início, certo? Então, se a sua última sílaba é tônica, ela é uma oxítona. Se a penúltima sílaba é tônica, ela é uma paroxítona. E se a antepenúltima sílaba for tônica, ela é uma proparoxítona. Certo? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem as regras de acentuação. Então, se você retoma esses conceitos, você consegue lembrá-los na hora de acentuar a sua palavra, certo? Então, vamos à primeira regra, que é a mais fácil, que é a do monossílabo. Palavras que possuem apenas uma sílaba. Aí existe uma regrinha, tá? Então, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, acompanhado de S ou não, E, acompanhado de S ou não, e O, acompanhado de S ou não. Gabi, mas quais são essas palavras? Esses monossílabos que são acentuados? Facinho, pessoal. Vamos lá. Nós. É um exemplo, apenas uma sílaba e é tônico. Então, eu acentuo. Nós. Qual mais? Pé. Acompanhado de S ou não. Então, o nós é o O acompanhado do S. O pé não tem, mas se eu colocar essa palavra no plural, ela entra na regra da acentuação porque ele é ou não acompanhado por S, certo? Pá. Também entra aqui. Ah, Gabi, mas paz, por exemplo. Paz, de paz. Por que ela não é acentuada, então? Já que é forte, já que é tônico. Ah, por causa dessa regrinha. Não é terminado nem em A, nem em E, nem em O. E não entra nessa regra do terminado em S, certo? Então, se for o plural de pá, pá, entra na regra, porque ela termina com A e acrescenta o S, certo? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Então, agora a gente entra no conceito das oxítonas. Então, dentro das oxítonas, acentuam-se as terminadas em A, acompanhada do S ou não, E, acompanhado do S ou não, O, acompanhado do S ou não, em e ens, quer dizer no plural, e em ditongo. Isso mesmo, ditongo. Quem aí se lembra o que é o ditongo? Quando existe o encontro das duas vogais, certo? E na hora de separar as sílabas, elas vão continuar unidas. Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos também. Paraná é um exemplo disso, certo? Termina em A. Aqui, cipó, também termina com o O. Então, entra na regrinha. Aqui também tem o T
também, que é terminado em. Então, o também entra. E aqui nós ainda temos o parabéns, que entra também nessa mesma regra. O parabéns. Então, esses aqui são alguns exemplos de oxítonas, certo? Então, todas as vezes que você tiver na dúvida, acentuo ou não acentuo, é uma oxítona ou não, você vem aqui, ó, para essa regrinha. A, E, O, M, certo? E o ditongo, não pode se esquecer dele. Combinado? Então, vamos lá. A gente precisa aprender a regra das outras também. Certo, então vamos lá. Agora é a vez da paroxítona. Isso mesmo. A regra das paroxítonas é um pouquinho mais complicada, porque tem mais terminações, certo? Mas a gente vai conseguir, então vamos lá. As paroxítonas acentuam-se as terminadas em L, I, tendo S ou não, N, US, PS, A, R, uns, on, x, ão e ditongo, certo? Gabi, muito complicado, mas vamos lá. Retomando, você pode aqui tentar, né, uma saída na hora da dúvida. Pensa nessa palavra aqui toda junta. Linuspsan. Isso, linuspsan. Isso te ajuda. E a outra é rumsonchão. Então, linuspsan e rumsonchão. Isso ajuda, tá? Foi assim que eu aprendi. Então, pode ser que seja uma estratégia que vai facilitar para vocês. Então, todas as vezes que você pensar no linuspsan, você vai lembrar da regra da paroxítona. Pode ser que facilite aí para você, certo? E aqui, o rumsonchão. E o ditongo, que também entra nessa regra, certo? Então, exemplos. Fácil é uma paroxítona. Lembrando, pessoal, você conta sempre do fim para o começo, tá? Porque senão, às vezes, você pode se confundir. Aí você vai falar, Gabi, mas aqui é a primeira sílaba que está acentuada. Não seria uma proparoxítona? Não, porque você sempre vai contar do fim para o início. Então, é a última, penúltima e antepenúltima, certo? Então, fácil é um exemplo. E lembrando, quando você vê a regra, sempre o que vai ser acentuado é a primeira sílaba aqui, tá? Então, vamos lá. Fênix é um exemplo. Aqui, ó, todas terminadas. Essa termina com X, que está aqui. Essa termina com L, que está aqui. Íon, aqui está acentuado, o O-N. Série, também, aqui é acentuada a primeira, a penúltima, né? E aqui termina com o E, então entra também. Álbum, aqui é o ditongo, né? E aqui o que também entra aqui. Certo? E a penúltima sílaba está acentuada. Combinado? Tudo tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Proparoxítonas. Essa é a regra mais fácil. Todas as proparoxítonas são acentuadas, certo? Então, sempre, quando você vê uma proparoxítona, ela é acentuada. Você só tem que se lembrar o que é a proparoxítonas, tá? Que é sempre a antepenúltima sílaba tônica. Então, todas as vezes que eu tenho uma palavra que a antepenúltima sílaba dela é tônica, é uma proparoxítona, certo? Então, todas elas são acentuadas. E aqui nós temos alguns exemplos. Então, árvore, antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, acentuo. Mesma coisa. Última, penúltima, antepenúltima, acentuo. Mesma coisa aqui, mínimo, tá? Última, penúltima, antepenúltima, eu acentuo também. E o másculo, última, penúltima, a antepenúltima
eu também acentuo. Então, todas as vezes que você se depara com uma proparoxítona, você tem que entender que ela vai ser acentuada, certo? Tranquilo até aqui? Então, para eu ver se vocês realmente fixaram todo o conteúdo passado hoje, nós vamos agora para um exercício, certo? Assim vocês vão conseguir fixar tudo que foi passado hoje e vai ficar mais próximo da realidade de vocês. Combinado? Vamos lá, então. Certo, pessoal, agora vamos ver se vocês conseguiram fixar tudo que foi passado na aula de hoje, tá? Então, eu trouxe aqui um exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem muito, assim, dessa situação, para a gente identificar em qual dessas opções todas as palavras estão sendo acentuadas corretamente. Isso é uma questão, né, típica de vestibulares, de concursos, e a gente precisa ficar atento e relembrar das regrinhas e de tudo aquilo que eu passei hoje para vocês, sobre as tonacidades e sobre a regra de acentuação básica, certo? Então vamos lá, o enunciado diz assim: só numa série abaixo estão todas as palavras acentuadas corretamente. Assinale-a. Então a gente tem aqui a primeira opção, A. Rápido. Então, aqui é uma proparoxítona. Está acentuada da maneira correta, certo? Porque ela termina em O. Então, se você retomar lá as regrinhas que eu acabei de passar para vocês, vocês vão ver que todas terminadas em O, proparoxítonas, são acentuadas. Então, o rápido está certo. E sede? Sede. Esse acento existe aqui? Nesse caso, pessoal, aqui a gente tem uma paroxítona. E na regra das paroxítonas, as terminadas em E não entra, tá? Então, nesse caso, não existe. Então, aqui está errado. Então, essa opção já não é. Corte também não é, certo? Então, vamos lá para a opção B. A gente tem ananás. Nesse caso, a gente tem aqui uma... Vamos lá. No caso da ananás, a gente tem uma paroxítona, tá? E as terminadas em S são acentuadas. Então, nesse caso, está certo. Ananás. E interim? Interim. Tem quantas sílabas? 3. Nesse caso, é uma proparoxítonas. E todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, nesse caso, está correta também. Vamos lá para espécime. Espécime também é uma proparoxítona. E a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é o pé. Espécime, tá? Então, a antepenúltima está aqui como tônica, termina em E, então ela é acentuada, certo? Então, a opção correta aqui é a B. Nesse caso, as 3 estão acentuadas de forma correta. Aqui está errado, coroa não recebe o acento, certo? Pêssegozinho também está errado. Nesse caso aqui não tem acento, tá? Aqui não entra nem como oxítona, nem proparoxítona, nem paroxítona. Então, nesse caso também não tem acento. Então, a opção em que todos estão acentuados da forma correta é a B, certo? Conseguiram acompanhar o conteúdo de hoje? Conseguiram fixar? Então, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que foi passado hoje. Espero que vocês tenham fixado esse conteúdo na cabecinha de vocês, porque é muito importante e faz toda a diferença no nosso dia a dia. Até a próxima. Tchau, tchau.